Pessoal, hoje nosso encontro é com os guardiões e é sempre muito esperado, né? Eu costumo dizer que a entidade é os dimensionais que mais próximos estão da gente, né? Que trabalham na dualidade do nosso ser. Então, eles compreendem sobre as nossas enfermidades emocionais nos níveis mais profundos. Então a gente espera muito por essas entidades, porque a sensação que a gente tem é que a gente não precisa falar muito e se expressar, que muitas vezes temos dificuldades em expressar o que de fato está se passando com a gente, porque nesse momento da transição as realidades se sobrepõem uma à outra. Então o que foi ontem, hoje já pode ser diferente. Estamos vivendo múltiplas realidades, né? E sincronicidades também. Então isso acaba que alterando também, né, a nossa percepção sobre o que a gente sente, sobre em que estágio a gente está, sobre o que a gente precisa de fato fazer, pois tudo que ontem era, hoje parece que não é mais. Então a gente fica nesse trampolim, né, de pensamentos e sentimentos. E a impressão que a gente tem é que realmente está tudo muito confuso. Eu não diria caótico, mas confuso. Confuso de sentimento, inclusive o próprio tempo, se vocês podem perceber, ele está cada vez mais curto. E se vocês quiserem fazer esse teste, pega um relógio, né, analógico e um digital ou o celular mesmo, e vocês vão ver a diferença estrondosa de um para o outro. Porque existe uma linha do tempo e cada um pode estar trabalhando no horário daquela linha. Cada um de uma linha e as coisas se confundem. Gente, isso já é esperado para esse período da transição planetária. Então, é isso mesmo. O planeta, né, Gaia está transcendendo, né, e nós somos convidados a transcender juntos. Prestem bastante atenção. Não existe nenhuma responsabilidade, nem a nível espiritual, de que a gente para com a gente, e sim para o projeto Gaia, para o planeta. Certo? Compete a cada um de nós entender, né, despertar, acordar e fazer a nossa parte. Ah, mas como fazer a nossa parte? O passo é para fora? Não, o passo é para dentro. A gente tem que dar o passo para dentro e se reconectar com tudo aquilo que faz sentido para nós, com a espiritualidade que faz sentido para nós, com a nossa vida, com os nossos dilemas interiores, nos acalmar, nos perdoar, tudo aquilo que traz uma sensação de paz, de consciência tranquila, a gente tem que se alinhar. Não importa o que seja. Eu sinto muito, Manhega, como uma pessoa me falou, não consigo perdoar fulano, né? Olha, gente, essa história de perdão, a gente não perdoa ninguém, né? Do ponto de vista que a gente entenda o que seria perdoar. O perdão, ele é sempre dado nesse universo interior. E o único a ganhar com isso e ficar livre daquelas amarras somos nós. Até porque cada um tem uma realidade, né, e um panorama da história. Então, essa pessoa que eu hesito em perdoar, que me magoou, que me feriu, entendeu? Pode não ter um panorama dessa mesma realidade. Entenderam? E aí,
muitas vezes ele nem sabe se tem algo a ser perdoado. E se ele não se sente, digamos assim, não se sente com esse peso de ter feito algo, nesse nível que a gente se sente magoado. Então a gente precisa analisar esses fatos, né? Não, mas a pessoa me magoou, tudo bem, foi você que se sentiu magoado, foi você que se sentiu traído, foi você que se sentiu irritado. Ninguém tem esse poder senão nós mesmos, tá? Até porque essas memórias guardadas no inconsciente, elas precisam vir para o consciente, vir à tona, e a gente fazer esse movimento, porque se eu não faço esse movimento, eu não comprometo em nada a vida do outro, eu só comprometo a minha. Então nós temos que nos libertar dessas amarras que estão ali na nossa memória. Ah, não, mas eu já perdoei. Gente, precisa ser essa coisa do perdoar. Ah, mas eu não me esqueço. Não, a gente não pede que ninguém esqueça de nada, porque aí é uma questão de memória, né? Então, esquecer não é a questão. A questão é deixar passar. É não permitir que aquela nocividade, aquela toxicidade, né, fique ali fermentando dentro de você. Porque vai ser um bloqueio para você despertar e ascender em todos os aspectos do seu poder pessoal e espiritual. Então, realmente soltar, fingir que aquilo não existe mais, fingir não, né? Fazer com que aquilo não te atormente mais. E para você fazer com que aquilo não te atormente mais, você tem que enfrentar essa sombra, né? E deixar desintegrar de você. O que eu preciso muito explicar para vocês, que todos esses sentimentos, né, opressores, que bloqueiam a nossa vida, a mágoa, né, a raiva, num nível mais profundo, está dentro de nós. O nosso inconsciente não conhece outra pessoa, tá? Quando a gente tenta justificar essas mágoas, essas dores as quais a gente sente que a gente passou, as frustrações, as rejeições, assim que a gente classifica dessa forma, é por conta de fulano que eu sou assim, é por conta do meu pai, é por conta da minha mãe, é por conta... E a gente acaba justificando que é outra pessoa o culpado, na maioria dos sentimentos que a gente tem. E olha que interessante, o inconsciente não reconhece outra pessoa. Então, tudo que você pensar, que você falar sobre o outro, ele só conhece você. Ele vai achar que é tudo sobre você. Então, quando a gente entende, né, e se liga nessa verdade, a gente começa a falar, então, peraí, eu não posso mais ficar sentindo isso de fulano, eu preciso me libertar sobre isso, porque se eu não me libertar disso, eu vou criar para o meu inconsciente mais disso. Porque o inconsciente também não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é fantasia, do que é realidade, e não conhece o outro. Não tem a menor possibilidade dele se movimentar em função de uma outra pessoa. Ele só se manifesta porque ele só conhece você.
universo que ele vive. Não existe outra pessoa. Quem classifica as nossas dores e atribui aos outros é o nosso consciente. É o nosso consciente. E mesmo aquelas dores que nós tivemos quando crianças pequenininhas, que a gente não tinha nem consciência de nós, e criaram-se traumas, problemas, existe ali um inconsciente. Então, hoje adulto, a gente não lembra que existe essa memória. Vai ser sempre sobre você. Nunca vai ser sobre os maus tratos da sua mãe, de alguém, nunca vai ser sobre a educação sofrida, nunca vai ser sobre as dificuldades. Porque uma vez adulto, eu trago aquilo para o meu consciente, mesmo sem lembrar direito. E mesmo quando criança, quando o inconsciente começa a identificar alguém, só vai identificar você. Você e você. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente também desperta de que a gente teve muitas ocasiões na vida, muitas situações, muitos eventos que nós criamos pensando em atingir alguém e a gente só conseguiu nos atingir. Isso é uma revelação muito importante, que nos dá uma nova direção sobre quem nós somos, sobre como agir daqui para frente. Não há ninguém que nós podemos culpar. Não existe ninguém que vai responder pelo que eu senti, pelo que eu sofri, pelo que aconteceu. Então, bora lá ressignificar tudo isso, né? Entender que todo sentimento inconsciente, ou os que a gente fala, diz, verbaliza ou sente consciente, atribuindo a culpa ou algo a alguém, não é possível que isso aconteça. Enquanto isso, eu tenho que pegar a responsabilidade 100% para mim, ressignificar tudo e abrir uma nova consciência e um novo método de caminhar na vida. Considerando sempre o momento presente, sempre ressignificando para o momento presente, né? Fazendo as mudanças, as curas no momento presente. Não dá para a gente também falar, o mês que vem eu penso nisso, eu vou na terapia e eu resolvo. Não dá para fazer isso, né? As terapias, o resto, ele é um suporte, é uma ferramenta que vai te levar para esse caminho. Mas a consciência que vocês têm sobre os outros, sobre as dores, sobre os problemas, sobre a família, sobre o patrão, o chefe, os amigos e todo o resto, os relacionamentos, não é possível ressignificar enquanto você não assumir a responsabilidade e trazer tudo para você. Aí sim, parece que as coisas clareiam, porque esse lixo emocional você, quando tem essa consciência, acaba limpando, né? Liberando todo mundo, e você começa uma nova página, consciente que não tem ninguém para culpar. Então, a responsabilidade fica abraçada por você
E toda vez que você culpar o outro, você só está manifestando mais de você, você só está sobrecarregando mais nas suas costas daquele sentimento sobre você. Então nunca se esqueçam disso. O nosso inconsciente só conhece a gente. E eu acho que isso é forte o bastante para a gente começar a despertar em alguns quesitos da vida que é preciso. Talvez aí algo que há anos atrapalha, né? Estremece os alicerces da vida de vocês, por conta de uma história, de uma mágoa, de um pesar interno, que a gente culpa o outro. Há anos poderia ter sido resolvido. Oh, mas tudo bem, eu não sabia disso. Mas agora que sabe, a responsabilidade ainda é maior. É maior. De que é com a gente mesmo. Tudo e tudo. Aqui fora, a nossa vida, os nossos projetos de vida, a nossa experiência humana, ela vai estar sempre alinhada e vai ser um reflexo do que nós temos aqui dentro. Então, uma vez que a gente ressignificou, a gente limpou tudo, a gente absolveu pessoas que não tinham culpa para o meu inconsciente, que não vão poder fazer nada sobre mim e sobre a minha experiência, a nossa vida fica tranquila, os caminhos se abrem, tudo fica limpo e tudo flui naturalmente como passe de mágica. É simples assim quando você se propõe, a enfrentar as suas sombras, a ressignificar coisas que você atribui culpa a alguém, situações, e entender de uma vez por todas que o seu inconsciente, seu subconsciente, a parte que mais manifesta a realidade, não conhece outra pessoa, a sua vida aqui fora, ela vai realmente fluir, ela vai transcender em todas as áreas e aspectos da sua vida. Da mesma forma que você limpou, que você liberou o que precisava liberar, que você entendeu que não adianta eu falar para mim mesmo ou verbalizar para alguém que a culpa é de fulano, porque eu não tenho como fazer o meu inconsciente conhecer alguém. Ele só conhece a nós. Por isso que cada um tem o seu. E ele só pode influenciar positivo ou negativo na sua vida, nas suas coisas, na sua experiência. E isso é maravilhoso, né, gente? Então não se esqueça, o nosso subconsciente, as nossas memórias, as nossas dores do passado, as nossas experiências difíceis, não conhece ninguém, não tem ninguém para culpar. E quando a gente culpa alguém, o inconsciente só traz culpa para a gente mesmo. É o único universo que ele entende. Você é a única pessoa que ele conhece. Ok? E os guardiões? Aí que tá. Os guardiões entendem isso, essa dualidade, né? Muito bem. Os guardiões entendem esse processo
muito bem. Eles sabem lidar com essa transmutação interna, né? Com essa transparência que precisa ficar no nosso universo interior e nos ensina qual é os caminhos que nós temos que ter de várias formas para chegar nessa conclusão que a nossa vida é um resultado do que nós somos e do que nós acreditamos. Eles são os mais habilidosos e os mais sábios em fazer essa transmutação consciencial e emocional. Eles sabem como nivelar e neutralizar coisas que a gente entende como sendo boas ou ruins, bem e mal. Eles sabem sobre essa dualidade, apesar dela não existir em dimensões superiores, mas a nossa experiência humana, nós somos dual. E esse conceito de bom e ruim que nós temos, eles têm capacidade de entender, aperfeiçoar, neutralizar, transcender e alinhar a nossa centelha divina e a nossa mônada espiritual. Ok? Então não vamos esquecer disso. Bom, gente, que vocês aproveitem a energia, que levem para os seus lares todas as bênçãos que vieram buscar e um bom trabalho a todos vocês. Trabalho esse para dentro, lembra? Passo para dentro. Que Deus abençoe a todos.